Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. A Rádio Observador e a nossa cultura continuam à descoberta do mundo de Aristides de Sousa Mendes, em Cabanas de Viriato, na Casa do Passal, casa que Aristides de Sousa Mendes habitou, não nasceu, mas habitou, foi uma prenda de casamento e que daqui em diante passou a marcar a vida deste homem com os seus 15 filhos e obviamente se passaram aqui bons momentos e é também para recordar esses bons momentos, os momentos de uma vida e também os mais conturbados, que hoje estamos aqui a conhecer a história deste homem e chegamos a uma sala já fora da esfera familiar que começa a encaminhar-nos para a verdadeira obra de Aristides de Sousa Mendes em vida. Comigo, a Luís Medeiros, que nos vai contar um bocadinho mais sobre a carreira diplomática de Aristides de Sousa Mendes. Exatamente, falamos de um homem que, tal como o seu irmão gêmeo, César de Sousa Mendes, se licenciou em Direito pela Universidade de Coimbra e, curiosamente, os gêmeos ambos enveredaram pela carreira diplomática, apesar desse curso em Direito. E, tal como disse na sua introdução, vamos literalmente dar uma volta ao mundo, porque essa carreira diplomática levou Aristides a sítios tão longínquos quanto a Tanzânia, o Brasil, a Guiana Britânica. Foram, no total, em 3 décadas de serviço para o governo de Portugal lá fora, a 7 países diferentes em 10 postos consulares distintos. Uma carreira que foi muito importante, nomeadamente nas relações que Aristides estabeleceu com alguns desses dirigentes dos países de acolhimento, como é o caso de Zanzibar, que à época era um ponto estratégico na rota comercial para Portugal lá fora. E olhamos também para esta sala, obviamente com fotos de época, também uma cronologia que nos leva a viajar também um bocadinho no tempo e pela história de Aristides de Sousa Mendes, mas estamos mesmo de frente para aquilo que são também já algumas condecorações, é isso? Lá fora, Aristides foi sempre tido como um homem de excelência e um diplomata de excelência. Falamos de alguém que era um visionário, alguém que tinha muito claro aquilo que queria implementar enquanto diplomata português, nomeadamente na promoção da nossa cultura e da nossa língua lá fora. Aliás, foi responsável pela criação da Casa de Portugal em Antuérpia, na Bélgica, já nesse tempo. E, portanto, esse reconhecimento dos países de acolhimento é feito através de vários prémios que lhes são entregues ao longo da carreira, prémios que conseguimos ver ali na fotografia em que Aristides os ostenta na sua farda diplomática. E deixe-me só aqui fazer referência mais uma vez àquilo que foi a sensibilidade desta população de Cabanas de Viriato para com esta história. A farda diplomática também tinha sido vendida e tinha ido parar às mãos de mais uma família particular. Uma farda, uma peça histórica, que agora também já nos foi devolvida e que muito em breve, depois de ser restaurada, irá fazer parte desta vitrine, em conjunto com estes prémios físicos que aqui vemos e com a fotografia do cônsul e destes reconhecimentos internacionais. E já agora aproveito essa ponte, lá está a farda que vai ser devolvida, assim como outros objetos por onde já passamos, isto porque chegou uma altura em que tiveram de ser moeda de troca para a sobrevivência. Exatamente, numa altura bastante frágil da vida e durante os 14 anos em que viveu entre o castigo que lhe foi atribuído e a sua morte, Aristides teve que se desfazer da maior parte do recheio desta casa para poder sobreviver e, inclusivamente, pagar bens alimentares. E, portanto, muitos desses objetos foram parar às mãos de famílias do concelho, famílias desta vila, de Cabanas de Viriato, que tiveram o cuidado de não nos deixarem perder na história e, mais ainda, tiveram
a coragem e a sensibilidade agora de os devolver a este museu, à casa onde pertencem, para melhor contarmos a história do homem por trás do herói do Holocausto. São objetos que voltam à origem, assim como esta casa que, de certa forma, volta também um bocadinho às origens, não só na parte estrutural, isto porque foi uma casa que, em tempos, até há bem pouco tempo, esteve abandonada, sem cuidado, mas que voltou a renascer e hoje a parte do exterior, também o jardim exterior, onde também já pudemos estar e falar sobre ele em episódios anteriores, também outros objetos que já a esta casa pertenceram, hoje estão aqui de volta para contar também, ajudar, aliás, a contar a história de Aristides de Sousa Mendes, e estamos agora numa sala que mostra precisamente o construir do caminho que levou ao heroísmo mesmo, àquilo que tornou Aristides de Sousa Mendes num herói não só para os portugueses, mas de reconhecimento internacional, e certamente em todo o mundo haverá pelo menos uma pessoa que conhece o nome de Aristides de Sousa Mendes. O episódio de hoje da Nossa Cultura fica por aqui, mas regressa com mais episódios aqui na Rádio Observador.